e analisar a frequência de visitação de agentes polinizadores em Coffea arábica e Coffea canephora. E por fim, comparar indivíduos em Coffea arábica e Coffea canephora, dos que estão sendo polinizados naturalmente, a polinização livre no caso, né? Dos indivíduos que foram ensacados, no caso, o tratamento de polinização restrita. Bem, começamos agora a metodologia. Eu trago aqui uma imagem de satélite do local onde foi realizado o estudo, no município de Alto Rio Novo, Espírito Santo. À esquerda do mapa está localizada a plantação de Coffea canephora. À direita do mapa está localizada a plantação de Coffea arábica. Também estão destacados alguns fragmentos de mata próximos a esses cafezais. Bem, a metodologia desse trabalho consistiu da seguinte forma. Coleta dos visitantes florais foi realizada do dia 5 a 8 de outubro de 2019, foi o período em que ocorreu o pico da floração do café. Para isso, utilizou-se 2 armadilhas para capturar esses visitantes. A primeira consistiu em uma placa adesiva. O segundo modelo foi utilizado uma garrafa PET, onde foi colocado 2 líquidos atrativos diferentes, cerveja sem álcool e suco de caju. Essas 2 armadilhas elas foram fixadas, né, nos galhos do cafeiro a uma altura aproximada mais ou menos de 1,5 m. Para auxiliar na coleta, ainda foi utilizado o pulsar durante buscas ativas no decorrer da linha de cultura. Depois que esses visitantes foram coletados, eles foram condicionados em frascos, contendo álcool 70%. Posteriormente, eles foram levados para o Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular, da UFMG, onde foram identificados pelo Dr. José Eustáquio Santos. Bem, a metodologia utilizada para verificar a frequência de visita com que esses visitantes vão às flores do café aconteceu no mesmo período, de 5 a 8 de outubro de 2019, da seguinte forma. Foram realizadas caminhadas percorrendo a linha de cultura nos 2 cafezais, durante 20 minutos a cada 2 horas, no período de 7 às 17 horas, anotando o visitante e o horário que ele estava na flor. Esses dados foram analisados pelo Programa Estatístico PEST, utilizando o teste ANOVA para dados paramétricos e o teste de Q² para dados não paramétricos. A metodologia realizada para verificar a influência desses visitantes na produção de frutos se deu da seguinte forma. Em outubro de 2019, alguns galhos, né, das espécies arábica e canéfora foram ensacados com sacos de tule. Aqui nós temos o tratamento chamado de polinização restrita, que é quando o visitante floral ele não tem contato com os botões florais para polinizar. Esses galhos eles ficaram cobertos até janeiro de 2020, que foi quando o cafeeiro já apresentava frutos. Dessa forma, esses frutos eles foram contados e comparados com o auxílio do Programa Estatístico PEST. Os resultados desse trabalho, referente aos visitantes que foram coletados, compõem essa tabela, que são as espécies de abelhas que foram registradas na área 1 e 2, no município de Alto Rio Novo. No total, foram coletados, com o auxílio das armadilhas e do pulsar, 59 indivíduos. 7 indivíduos na área 1, Coffea canephora, e 22 indivíduos na área 2, em Coffea arábica. Dessas 6 espécies coletadas, né, na área 1 e 2, uma é exótica, Apis mellifera, e as demais espécies são nativas, sendo elas Algocloropsis patens, Oxytrigona tataira, Schwarziana quadripunctata, Tetragonista angustula e Trigona spinipes. Na área 1, foram registradas uma riqueza de espécies no total de 6. Na área 2, foi registrado um total de riqueza de espécies de 2,
sendo Apis mellifera e Trigona spinipes. Bem, riqueza espécie versus espécie área. Possivelmente, essa maior riqueza de espécies na área 1, aqui na plantação de coffea canéfora, quando nós comparamos com a plantação de coffea arábica, ela pode estar relacionada com essa grande diferença de tamanho desses fragmentos presentes aqui, próximos a esses cafezais. Né? Esses fragmentos, possivelmente, eles funcionam fonte de polinizadores aos dois cafezais e pode estar refletindo essa diferença na riqueza de espécie entre as duas áreas, como nós vemos aqui, né? Coffea canéfora foram registradas 6 espécies e coffea arábica 2 espécies. Coffea canéfora está próximo ao fragmento B e coffea arábica próximo aqui ao fragmento A. Grandes áreas, elas mantêm uma maior diversidade de hábitats, quando comparada com áreas menores, né, com fragmentos menores. Portanto, tendem a ter uma maior riqueza de espécies. Isso pode funcionar como fonte de espécies para áreas vizinhas. Bem, os resultados referentes à frequência desses visitantes florais nos mostram nesse gráfico da área 1, em Coffea canéfora, que a Apis mellifera ela foi a visitante floral mais frequente no local, tendo uma taxa de visitação de 54,86%. Seguida de Trigona spinipes, com 20,41%, e Schwartziana quadripunctada, 7,1%. Já na área 2, em Coffea arábica, a Apis mellifera também foi o visitante floral mais frequente, com 54,0% de visitação. Seguida também de Trigona spinipes, com 38,3%. Porém, os dados analisados, né, estatisticamente, não mostraram diferença nessas medianas. Bem, quando nós comparamos a frequência desses visitantes da área 1 com a área 2, canéfora com arábica, a Apis mellifera ela foi bem semelhante na frequência, 54,86% e 54,0% em arábica. Trigona spinipes, ela diferiu entre elas. Ela apresentou maior porcentagem aqui na área 2, em Coffea arábica, um total de 38,3%. A Apis mellifera, ela pode ser considerada a visitante floral mais frequente, né, nessas duas áreas, devido à sua elevada abundância, visto que no município de Alto Rio Novo existem apicultores e criadores de abelhas da mesma espécie. Como dito anteriormente, a Apis mellifera é uma espécie exótica, foi introduzida, né, no Brasil e nas Américas ainda no período colonial. Ela possui um hábito generalista. Essa espécie de abelha está presente em várias culturas, né, e possui colônias, uma abelha de hábito social. A Apis mellifera tem grande capacidade de defesa, grande capacidade de adaptação, tanto ela está presente em diversos locais, urbanos, agrícolas e naturais. Vários autores definem a Apis mellifera como um polinizador de importância agrícola, entre eles o café. A segunda visitante floral mais frequente, Trigona spinipes, ela também é conhecida como abelha cachorro ou irapuá. Ao contrário de Apis, ela é uma espécie nativa. Vários autores, como Marley e colaboradores, Costa e colaboradores, também registram essa espécie abundante em vários cultivos agrícolas, como de tangerina, laranja, urucum. Bem, os resultados referentes à influência desses visitantes florais na produção de frutos em Coffea canéfora nos mostra no gráfico que no tratamento de polinização livre, 88,8% dos 80 botões florais que foram marcados frutificaram. Já no tratamento de polinização restrita, essa porcentagem ela foi bem menor. 11,7% dos 80 botões florais frutificaram. Essa diferença entre esses dois tratamentos em Coffea canéfora pode ser reflexo das características de biologia floral dessa espécie, porque canéfora ela é uma espécie alógama,
ela requer polinização cruzada para fecundação, ou seja, ela depende da visita, né, desses insetos para poder produzir frutos. Quando nós analisamos essa influência desses visitantes na produção de frutos em coffea arábica, verificamos no gráfico que no tratamento de polinização livre, 60,2% dos botões florais marcados frutificaram. Porém, quando nós analisamos a polinização restrita, o número foi muito superior quando comparado à canéfora. 39,7% dos 80 botões frutificaram. As medianas, as análises, né, realizadas statisticamente, não demonstraram diferença significativa entre esses tratamentos na espécie coffea arábica. Isso também pode ser reflexo dessa característica da biologia floral dessa espécie, porque ao contrário de canéfora, a arábica é uma espécie autógama, ou seja, ela é autofértil, ela não depende diretamente da ação dos visitantes florais, mas ela pode beneficiar-se da polinização desses visitantes, mesmo se tratando de uma espécie autofértil. Bem, quando comparamos essa produção de frutos nos dois tratamentos, nas duas áreas, vemos no gráfico à esquerda que coffea canéfora, no tratamento de polinização livre, teve uma maior produção de frutos em comparação com a arábica. No gráfico à direita, avaliamos aqui o tratamento de polinização restrita, com o saco de tule, né, que os visitantes florais não tiveram contato com os botões. Coffea canéfora teve uma menor produção de frutos comparado com coffea arábica, o que pode ser reflexo do que já foi dito das características da biologia floral dessas duas espécies. Resultados corroboram, esses resultados obtidos nesse estudo corroboram com outros estudos em cafezais realizados por outros autores, e Ketz e Rubik, né, eles citam que inflorescências sobre a ação de visitantes, ou seja, aqueles botões que estão expostos à ação, esse contato com os insetos, eles produzem mais frutos comparados a plantas ensacadas. Pois bem, quando comparamos também essa produção de fruto com fragmentos de mata, isso pode ser um reflexo, né? Sabemos aqui que o fragmento B, ele está próximo aqui, aproximadamente 88 metros, da plantação de coffea canéfora. Essa área, ela tem 16 hectares. Quando nós comparamos com o fragmento A, ele tem aproximadamente 0,52 hectares. Ele está mais próximo da plantação de arábica. Porém, esses fragmentos de vegetação na região, eles devem funcionar como fonte de polinizadores nos cafezais. E possivelmente, a área, ela é um fator, assim, crucial, visto essa grande diferença entre os tamanhos dos fragmentos próximos aos cafezais, e essa pequena diferença de distância também, né? Possivelmente, isso pode ter influenciado positivamente na riqueza de espécies, como falado no slide lá atrás, porque coffea canéfora teve uma riqueza de espécies maior do que coffea arábica, e isso pode ter influenciado na produção de frutos maior em coffea canéfora também. Bem, de Marco e Coelho, em 2004, estudando o efeito de polinizadores na produção de frutos de café em Minas Gerais, eles verificaram um aumento de cerca de 14,6% em cafezais próximos a fragmentos de mata, com distância menor do que 1 quilômetro. Isso quando comparados com cafezais distantes desses fragmentos, indicando, sim, a importância desses agentes polinizadores para o aumento da produtividade agrícola e reforçando a necessidade da manutenção de áreas naturais para a conservação da fauna polinizadora. Chegamos às considerações finais desse trabalho, e os resultados obtidos nesse estudo confirmam a hipótese de que ocorre sim influência dos visitantes florais na produção de frutos de café. Apesar de ambas as espécies se beneficiarem, houve diferença significativa de frutos somente em coffea canéfora. Isso é de extrema relevância e importância, né, para os cafeicultores, pois esse aumento na produção ele vai gerar lucro para eles. Esse aumento na produtividade é de total interesse. Então, é de relevância, né, que esses produtores agrícolas eles possam ser orientados, possa haver uma discussão sobre o aprimoramento, né, das populações de abelha na região, e eles podem fazer isso, né, de diversas formas, com a conservação desses fragmentos de mata ao redor,
sabendo que essas populações de abelha, elas usam esses locais para nidificar e elas usam também esse local para extrair recursos, principalmente na época em que o café não está na florada. Então, sugere-se a continuidade desse trabalho, né, realizado, a fim de aumentar o esforço amostral, aumentar, né, os números de amostragens e certificar os resultados que aqui eles foram obtidos. Meu muito obrigada a todos. Muito bem, beleza, Valéria.